Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Estamos na era da informação ou na era do espetáculo? Talvez nas duas. Mas uma coisa é certa: nossos ídolos verdadeiros, aqueles que acompanhamos, ouvimos e admiramos, são justamente aqueles que não buscam a fama, nem buscam a riqueza, muito menos buscam a superexposição. Nossos ídolos hoje são os rebeldes, os que recusam as facilidades e pagam um preço altíssimo para defender suas convicções. São pouquíssimos, expatriados, mas cidadãos do mundo. A partir do momento em que revelou a estarrecedora documentação sobre a rede global de espionagem americana, o advogado nova-iorquino Glenn Greenwald jamais voltou aos Estados Unidos, certo de que poderia ser tão perseguido quanto a sua fonte, Edward Snowden, ex-agente da NSA, agora exilado em Moscou. Confiando que o governo americano não o incomodaria na véspera de receber um dos Pulitzer deste ano, o mais importante prêmio do jornalismo internacional, Glenn viajou para os Estados Unidos. Pouco antes, recebeu o Observatório da Imprensa, no Rio de Janeiro, onde vive há 9 anos. Campeão na cruzada pelo direito à informação, Greenwald é um ardoroso defensor do jornalismo cidadão, autoral, independente e engajado. Glenn Greenwald, você, contrariando tantos interesses e tão poderosos interesses mundiais, você tem noção do perigo que você corre? Claro, quando eu comecei fazendo essa reportagem, eu sabia que vai ter consequências grandes, porque eu sabia que os documentos vai ter consequências para muito país, não só os Estados Unidos. Mas como um jornalista, você precisa aceitar esses riscos, esses perigos, porque jornalismo é só sobre desafiando os poderosos e sempre tem riscos, e se você não vai aceitar isso, acho que você não deve ser jornalismo. Essa é uma boa lição. Me diz uma coisa, tudo começa com Snowden. Foi você que chegou a ele ou foi a Laura Poitras que chegou a ele e depois entrou em contato? Como foi o início dessa história só? Porque é uma história longa, mas o início dela. Na realidade, ele fez contato comigo primeiro no dezembro de 2012, mas ele está me mandando e-mails, mas não falando nada específico, porque ele tive medo. Ele está só falando, por favor, eu quero que você instalar programas para proteger a privacidade das nossas comunicações. Mas foi complicado e eu não tive nenhuma ideia que ele foi. Eu tenho muitas pessoas pedindo que eu fale com elas. Eles estão falando, tem uma história grande, mas 99% das vezes não é nada. Então eu não fiz nada, ele foi para a Laura, mas felizmente foi muito sorte que ele pediu que ela me envolveu. E ela fez, e começamos trabalhando juntos Aí mês, mais ou menos. Foram a Hong Kong? E a primeira coisa que ele disse quando nós comunicamos a primeira vez, quando eu sabia que ele quis fazer, ele esteve na Hong Kong e ele está insistindo que eu viajou para Hong Kong, e Laura e eu viajamos juntos e começando trabalhando com ele assim. Criamos um clima de confiança muito rápido, porque no começo foi muito estranho e sabemos que nós estamos fazendo foi muito difícil, muito perigoso, que as consequências são muito grandes. Então precisamos construir confiança entre os três. Mas depois de um dia eu sabia que ele estava falando a verdade, que os motivos dele foram puros. E eu acreditei muito que ele está falando, que os documentos são reais, e eu consegui confiar nele, ele conseguiu me confiar, e assim o trabalho foi muito mais fácil por causa disso. E vocês, desde o momento em que ele está lá na Rússia, não é? Está confinado lá no exílio, vocês conseguem manter algum tipo de contato ou é impossível?
Não, eu estou falando com ele quase todos os dias desde o meio de maio. Tive o período de 3, 4 semanas quando ele esteve no aeroporto, na Moscou. Sim, era complicado. Quando eu não consegui comunicar com ele porque ele tive medo para fazer acesso para a internet, porque ele não quis que outras pessoas conseguissem localizar ele. Mas finalmente, quando ele esteve no aeroporto, ele fez contato comigo, eu estive muito feliz e desde esses dias estamos comunicando com regularidade. Agora, Glenn, como é que você vê essa tarefa sua? Não é só uma luta contra uma superagência de espionagem, sim, não é? É defesa de um grande, novo conceito de liberdade, não é? Liberdade individual. Como é que você vê isso? E as dificuldades que você vai ter criando esses novos paradigmas, não é? Sabemos desde o começo que estamos fazendo foi muito maior do que só a espionagem. Porque sabemos primeiro que vai ter muitas pessoas que não vai confiar mais o papel que os Estados Unidos está fazendo no mundo. Segunda, pessoas vão pensar muito diferente sobre jornalistas e o relacionamento entre o governo e o mídia. Terceiras, vão perceber muito os perigos quando os governos podem fazer muitas coisas com sigilo, sem transparência. Mas também sabemos que vamos ter um debate sobre o relacionamento entre o individual e o Estado e a importância da privacidade nessa época da internet. E acho que tem muitas pessoas no mundo que estão pensando pela primeira vez por que a privacidade é tão importante, por que eu preciso ter o espaço na minha vida que o governo e ninguém outra pessoas pode me invadir. Que é a responsabilidade dos políticos para mim, para ter transparência que eles estão fazendo para mim. Muitas coisas que pessoas estão pensando diferente pela primeira vez por causa dessas revelações. Mas com essas suas revelações, Snowden e você que as divulgou, vocês estão comprovando que a internet não é neutra. A partir do momento em que você usou um telefone celular, você está ferrado, você está perdido, você está na rede, não é? Sim. Está sendo observado. E isso deve dar um susto tremendo nas pessoas que se sentem tão seguras comprando um gadget e falando rapidamente, mas na realidade eles estão caindo na rede também, não é? Eu acho que a consequência é muito grande, porque o comportamento de uma pessoa vai mudar muito quando eles sabem, não se eles estão sendo monitorados, mas se quando eles sabem que tem uma possibilidade de espionagem. Porque quando você sabe que alguém pode olhar o que você está fazendo, as possibilidades diminuem muito. Tem muitas pesquisas psicológico e outras coisas que mostrou quando o individual acha que eles estão sendo monitorados, eles vão sempre escolher que eles acham outras pessoas querem. Só quando você está com um espaço privado, só assim a gente tem liberdade para experimentar, para criar outras possibilidades, para pensar diferente. E essa consequência é muito grande. Você vê alguma diferença de Estado do Bush Jr. e a do Barack Obama? Muito pouco. E essa é uma coisa que tem surpresa para muitas pessoas, porque eu acho que tem muitas pessoas que não gostou do Bush. Tive muita esperança de Obama vai mudar muito. E, na realidade, ele mudou muito pouco. Com outras coisas, na realidade, ele piorou os sistemas de espionagem. Ele esteve mais agressivo usando bombas, drones, com os poderes dos siglos. E, sobretudo, ele está perseguindo jornalistas e fontes com mais agressão do que qualquer presidente antes, incluindo o Bush e, claro, os oficiais no governo do Obama, muito alto, está ameaçando os jornalistas, incluindo eu que está trabalhando com essa reportagem, ameaçando que estamos criminosos e devemos ser processados e tudo assim. Então, acho que o clima do medo que o governo dos Estados Unidos criou depois do 11 de setembro piorou com Obama, não melhorou. E a promessa do Obama essa foi ser melhorado, mas não acontece.
Quer dizer, o que nós antigamente, há mais de 50 anos atrás, falávamos no complexo militar industrial, ele continua com outro nome, complexo militar tecnológico, alguma coisa, mas ele continua acima ou atrás do governo, né? É muito interessante porque essa fase, o Military Industrial Complex, foi no discurso de Dwight Eisenhower. E Dwight Eisenhower foi um presidente de 8 anos, muito conservativo. Ele foi um general, chefe da guerra do Mundial II para os Estados Unidos, um patriota muito forte. Mas mesmo ele disse que tem um problema grande nos Estados Unidos, que a combinação das empresas e o militar está mais poderoso do que os políticos que é eleito. E esse é o problema grande para a democracia. Desde esse discurso, 50 anos atrás, piorou muito. Mas com a guerra do Vietnã, com a luta contra comunistas, com todas as guerras desde 11 de setembro, os Estados Unidos estão um país que está sempre fazendo guerras. E quando tem um país que está sempre fazendo guerras, esse problema, a combinação entre empresas e militares, está sempre piorando porque o poder delas está aumentando sempre. E tem uma questão, se Obama quis impor limites nessa facção, ele conseguiu. Ninguém sabe porque ele não tentou, mas exatamente isso é o problema, que eles têm muito poder, acho que mais poder do que qualquer político. Glenn, você começou o seu trabalho mesmo como jornalista foi através do Guardian, né, o jornal inglês, que você começou a contribuir, um blog dentro do Guardian, não é? E hoje você deixou o Guardian. Algum problema de alguma contrariedade, alguma contradição, algum conflito entre o jornal? Não muito, não, mas acho que tem problemas com todas as instituições do média. Agora, talvez não todas, mas a grande maioria, eles têm problemas com econômicos. E por causa disso, eles têm medo para ter conflito grande com governos, com empresas grandes, porque eles não podem pagar para defender o jornalismo. E esse medo criou um clima onde eles não querem ficar muito agressivo contra governos ou empresas grandes. E o governo britânico, especificamente, pode atacar jornais muito fortes porque não tem proteções da Constituição. E acho que o Guardian tive muita coragem na reportagem, mas tive um ponto quando eles estão um pouco com intimidação. E, na realidade, eu deixei eu sei o Guardian não por causa do conflito, mas mais por causa dessa possibilidade que eu recebi para criar a organização do média novo com muito dinheiro, muito apoio, mas vai ser criado com esse clima sem medo, muito agressão com o jornalismo. Foi muito bom para mim, eu não posso negar isso. Agora, me diz uma coisa, os interesses das grandes operadoras de telefonia, de internet, quer dizer, todo esse complexo eletrônico digital, elas estavam também pressionando, cortando anúncios e fazendo pressões? Sim, não com a mesma forma do governo. O governo está ameaçando muito claro, vamos ir para o tribunal, vamos impedir sua reportagem, vamos colocar você na prisão. As empresas não estão falando isso, mas eles estão sempre mostrando essa ameaça que eles podem processar contra os jornais. E essas empresas têm dinheiro sem limites e sabem que os jornais não podem pagar muito para esse processo, e esse perigo sempre está no cérebro dos jornais, e eles têm medo para fazer reportagem congressual contra essas empresas. Sim, porque uma indenização de uma grande operadora de telefonia, ele pode pedir $1 bilhão. O Facebook, o Google, isso. Agora, todo esse complexo, as redes sociais também estão envolvidas nesse... Muito. Sem o envolvimento dessas empresas, o NSA não pode fazer qualquer nada que eles estão fazendo. É verdade que essas empresas estão falando que eles estão obrigados sob a lei para fazer muita cooperação. Mas eles estão fazendo muito mais cooperação do que a lei obriga,
Porque antes dessa reportagem, ninguém sabia que eles estão fazendo isso, então não tem pressa para isso. E eles estão recebendo muitos benefícios, trabalhando com o governo, com contratos, com muitas coisas assim. Mas também essas empresas têm muito poder, muita influência. Se eles quiserem, eles podem dar pressão para o governo para mudar essas leis também. E agora você está vendo isso, Facebook e Google, de repente tem medo, porque eles sabem que pessoas no mundo não vão querer usar os serviços dele se pessoas pensam que eles vão dar os dados para o NSA. Então, de repente, eles estão defendendo a privacidade, porque eles têm medo que vai acontecer para os negócios deles. Quer dizer, está havendo uma reversão, não é? Sim. Antes eles eram todo poderosos, agora uma empresa como o Google tem medo do que a opinião pública mundial vai achar. Eles não importam sobre a opinião mundial, exceto quando essa opinião ameaça o dinheiro deles. Claro. E agora tem muita empresa grande na Alemanha e Europa e também no Brasil que está falando, olha, não usa o Google para e-mail ou Facebook para seu rede, porque eles vão dar sua comunicação para o NSA. Nós vamos proteger sua privacidade. E essa está muito poderosa agora para o público. E tem muitas pessoas que estão falando, usando o Facebook e o Google e usando outras empresas só por causa disso. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta com uma entrevista especial com o jornalista americano Glenn Greenwald. Glenn, fala um pouco sobre o novo comandante da operação onde você está envolvido, o Pierre Omidyar, não é? Ele é de origem iraniana, né? Americano, não é? Agora, como é que diz que ele é um capitalista, um empresário, deve ser extraordinário, não é? É porque ele construiu essa fortuna e esse poder. E como é que você vê essa mudança de paradigmas mesmo, né? O capitalista de antigamente era um reacionário, um homem sempre fechado, sempre cada vez mais conservador. E você tem uma nova geração de empresários, sobretudo ligados ao mundo digital, o Bezos talvez, não é? Que não, eles têm outras concepções. Será que o capitalismo está mudando por causa da tecnologia? Acho que é interessante, porque geralmente acho que ele é não sei, a segunda mais rica pessoa no mundo, tem 9 bilhões de dólares, muito, E geralmente bilionários não querem desafiar o sistema, porque eles gostam do sistema muito, porque está tratando eles muito bem. Claro. Mas nesse caso é o oposto. Ele quer apoiar os jornalistas que estão desafiando os poderosos, ou facções mais poderosas, especificamente. Por quê? Eu acho porque ele não tem interesse em ganhando mais dinheiro. Na realidade, ele está tentando dar o dinheiro, mas é difícil quando você tem 9 bilhões de dólares para dar rápido, porque você está sempre ganhando mais só porque você está segurando. É muito difícil para dar. Ele não quer ganhar mais dinheiro, com certeza. Ele quer criar uma organização nova do jornalismo, apoiando os jornalistas independentes. E o promessa dele, desde o começo, está: eu nunca vou ser envolvido com o jornalismo que você quer fazer. Eu nunca vou falar que você não pode fazer isso, pode fazer isso. Eu quero só apoiar você para fazer o jornalismo que você quer. Eu acho que ele mudou muito por causa dos denúncias do Snowden, porque ele percebeu, as pessoas que trabalham com a internet como ele, sempre pensa sobre a internet como ferramenta da liberdade, que vai ajudar pessoas, que vai criar mais igualdade. E ele está percebendo que agora a internet está sendo usada do governo com um jeito oposto, para ter mais controle. E eu acho que ele esteve com choque com essas revelações, e ele quis apoiar jornalistas que vai dar transparência para isso. Ele mudou muito como ele está pensando, e eu estou muito persuadido que ele é
dedicado para esse modelo do jornalismo totalmente com independência. E para mim essa é muito interessante e muito novo. O dia que ele tentou ser envolvido no meu jornalismo é o dia que eu vou sair. Claro. Mas eu acho que ele não vai fazer porque ele quer criar um modelo sobre jornalismo independente mesmo. Mas ele é um jornalismo, ele apoia jornalistas individualmente, mas ele não quer criar empresas jornalísticas de novo modelo. O que ele quer fazer? Ele quer que jornalistas que tenham uma ideia, um modelo diferente sobre jornalismo, ele quer apoiar esses jornalistas não só para fazer jornalismo, mas para criar uma organização que eles acham que pode fazer jornalismo muito bom, diferente. Então, eu consegui contratar muito outros jornalistas, eu consegui contratar os editores que eu quis, eu consegui criar a organização que eu sempre quis para fazer jornalismo. E isso é uma oportunidade muito única, muito, acho que é importante. E vai ter outros jornalistas, talvez 4, 5, 6, que vai criar organizações deles também, que vai ser o modelo que eles querem. Mas vamos ter todos os gêneros que precisamos para ter advogados, editores, tecnologia, peritos, mas só para fortalecer o jornalismo, para lutar contra o governo que quando precisamos, para fazer jornalismo sem medo, porque sabemos que tem muito apoio. Quer dizer, ele não confia no jornalismo tradicional, empresarial, não é? Ele não confia. Quer dizer, uma empresa, mesmo liberal, avançada como o New York Times, ele não acha que... Eu sempre falo, se ele quis criar o New York Times ou o Washington Post, ele conseguiu só comprar. E na realidade o Washington Post quis que ele comprou, e ele quase comprou. Mas ele decidiu, eu não quero comprar uma instituição que já existe, porque vai ficar muito difícil para fazer alguma coisa nova. Eu vou criar a organização, o Washington Post quis que ele paga $250 milhões. Ele quase fez, mas no último minuto ele decidiu, eu prefiro usar esses $250 milhões para criar uma organização nova que é livre. Cada revista digital vai ter independência absoluta com todas as coisas editorial. Então, o First Look Media não pode ser envolvido com as decisões editoriais. Esse é o principal mais importante. Talvez vamos ter conservativos, progressivos, pessoas entre, mais radical. Eu acho que a conexão vai ser mais o método do jornalismo do que ideologia. E queremos só pessoas que vão desafiar facções poderosas. Talvez tem conservativos que vão focar nas facções progressivas, outros que vão focar no militar, tem outros polícia, mas queremos jornalismo que tem esse modelo do método do jornalismo. De enfrentar o poder. Exatamente. Mas é só contra o Estado, não existem outros poderes que devem ser desafiados. Por exemplo, as religiões... Sim. As religiões, por exemplo. Sim, não, com certeza. Essa é interessante porque nós queremos ter jornalismo para esportes, para cultura, para televisão, para todas as coisas assim. E poder existe em todos lugares onde humanos fazem coisas. Polícia, sim, religiões, esportes, ou cultura, políticas, todos os lugares. E a tentação para abusar poder é a mesma coisa onde a gente encontra poder. Então, é exatamente isso. Queremos essa método do jornalismo, mas aplica para muito diferentes aspectos da sociedade. Até numa escola de samba tem poder, exatamente, né? exatamente. Tem que confrontar. Você é um advogado, um homem de luta pela defesa de direitos. Sim. E como é que você... da luta pelo direito e pelas liberdades, né? Como é que você chegou ao jornalismo? Não haveria outra atividade que você poderia colocar o seu talento, a sua energia? Na realidade, eu acho que mais ou menos a mesma coisa. Porque quando eu era advogado, eu tentei fazer a mesma coisa. Eu sempre quis
lutar para pessoas sem poder que está sendo maltratado do empresas grandes com ou polícias, com governos poderosos, para ter mais igualdade na luta. Eu quis usar meu talento, minha energia para sempre lutar para as pessoas com menos poder. E acho que meu jornalismo é só sobre isso também. Mas, na realidade, eu quis mudar o trabalho que eu estava fazendo exatamente porque eu quis ter o impacto maior. Sobretudo depois do 9 de setembro, eu acho que o clima, a cultura política nos Estados Unidos foi muito doente, muito perigoso. E eu não quis ser limitado com tribunais, com a lei, com clientes, assim, eu quis ter um impacto grande, mas eu acho que eu só transferi como eu estava pensando do advogado para jornalista. E aí o jornalismo é a melhor alternativa. Não é? Sim. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta numa entrevista especial com o jornalista americano Glenn Greenwald. Você se envolveu, no fim do ano passado, numa interessantíssima polêmica, originalíssima polêmica pública, não é? Sim. Com Bill Keller, não é? Que é o ex-editor executivo do New York Times, e um jornalista sólido, não é? Com todo um passado... Tradicional. Tradicional. Queria que você explicasse aos nossos telespectadores, que são todos muito interessados em jornalismo, no futuro do jornalismo, que o Bill Keller disse, não, eu fui treinado, a minha cabeça é treinada na objetividade, na isenção, numa autonomia, e você está propondo o contrário, você Glenn, está propondo a militância. Sim. Como é que você explica isso para o nosso telespectador? Para mim, a diferença não é entre jornalistas que estão sem opiniões e jornalistas com opiniões, porque todos os jornalistas têm opiniões muito fortes. A diferença é jornalistas que é honesto e admitem exatamente quais opiniões eles têm, e os jornalistas que mentiu para os leitores e fingir que não tem opiniões, mas é sempre escondido. E para mim o jornalismo é muito mais honesto, muito mais forte quando você admite exatamente o que você pensa e mostra a evidência. E a coisa mais importante para o jornalista não é opinião, sem opinião. A única questão que está importante está se a reportagem é verdade, se tem evidência, e assim vai ter credibilidade. É muito interessante porque quando eu comecei escrevendo sobre política no meu blog independente, eu estou criticando muito o Bill Keller, o New York Times, os jornalistas mais tradicionais, e naquela época eu estou só ignorando a gente. Eles nunca vai responder para nada, não vai admitir que estamos existindo. Arrogantes, né? Exatamente, muito arrogante, e eles estão pensando que eles não é nada, não precisamos falar com eles. Depois disso, eles começaram só rindo para a gente. Eles não entendem jornalismo, eles não é nada, eles estão atacando um pouco porque agora estamos com mais voz. Mas foi muito interessante que Bill Keller sentiu que ele precisa fazer esse debate comigo, porque eu sou a pessoa que é o representante do jornalismo novo. Eu criei um blog, eu não fui para a faculdade para jornalismo, eu não trabalhei para o New York Times, eu não quero trabalhar para o New York Times, eu tenho uma opinião muito diferente, eu estou criticando o New York Times, mas ele sabia que ele precisa ser envolvido nesse debate, porque agora tem muitas pessoas que estão perdendo confiança para o New York Times e colocando confiança no jornalismo novo, no jornalismo internet e jornalismo digital. E foi uma evidência que ele sente que ele precisa defender como o New York Times está funcionando, exatamente porque tem muitas pessoas, incluindo eleitores do New York Times, que estão pensando que eles é uma organização corrupta. Vocês estão criticando a imprensa de outra forma, né?
Eu acho que é interessante, porque na realidade essa luta acho que existe na toda a época, entender exatamente como você disse. Você tem organizações que é muito protegido, muito poderoso, muito tradicional, e sempre tem uma tecnologia ou alguma coisa na cultura que cria um jeito alternativo. E esse processo é sempre a mesma coisa, ou instituições vão tentar ignorar elas primeiro, depois atacar, depois aceitar elas como desafio e de repente elas estão brigando. E essa luta vai ser sempre a força antigo contra a força mais moderna. E assim tem mudança na sociedade. E eu acho que é muito mal quando pode ter uma instituição como o New York Times que não tem críticos grandes, fortes. Eles precisam ter ser criticado exatamente porque precisamos de jornalismo, porque pessoas sempre precisam outras pessoas criticando. Claro, mas aqui nos Estados Unidos, digamos, o pessoal do New York Times admite a crítica, não é? Não gosta, mas admite. Sim. Aqui no Brasil não se admite, não se gosta e não se admite. Mas eu posso ver também a internet está mudando isso também. Por exemplo, tem muitos blogueiros brasileiros que estão com, não sei, 15 mil, 20 mil pessoas seguidores no Twitter, por exemplo, tem voz maior, entendeu? Não, nós começamos há 17 anos atrás na internet e fomos para a televisão depois, há quase 16. Exatamente. Mas o establishment midiático, né, de jornalístico, ele não gosta da crítica, ele precisa ser acreditado sempre, 100%. Né? E isso cria problemas, quer dizer, inclusive para o desenvolvimento da imprensa brasileira. Não, foi muito interessante porque, como eu disse, eu trabalhei no Brasil com organizações mais tradicional nesse país, com Globo Rede, por exemplo. E tem muitas pessoas, blogueiros mais independentes, pessoas mais na esquerda, que estão me criticando porque você está trabalhando com uma organização muito grande, assim, o Globo Rede é um inimigo, você não deve trabalhar com elas. E, para mim, eu trabalhei com elas porque eu quis um impacto maior no país para a revelação, mas eu consegui ver esse conflito muito bom porque eu consegui ouvir os jornalistas dentro do Globo Rede com quem eu estou falando, que eles pensam... Que são grandes jornalistas, excelentes. Sim, né? sim, muito bom. Eu trabalhei com Sônia Bride, ela foi ótimo, mas... Esse conflito é muito saudável, acho, porque os jornalistas dentro dessa instituição grande estão sentindo essa pressão. E eles estão ouvindo críticas e está influenciando elas, acho. E esse processo é muito saudável. Agora vamos falar um pouquinho do Snowden, né? A situação dramática, né? Qualquer situação que ele tem é muito melhor do que prisão nos Estados Unidos. Então, a primeira coisa, ele é muito feliz que ele não está na prisão. Mas, segunda, tem pessoas da idade dele, 30 anos agora, que cresceu com a internet. E, na realidade, parte grande da vida dele é a internet. E se ele... O fato que ele pode continuar usando a internet, participando no debate que ele criou na internet, é uma coisa muito importante dele. Quase tem muita diferença pequena se ele está na internet na Moscou ou nos Estados Unidos. Sim, mas a vida pessoal, o contato humano, ele está, digamos, isolado. Imagino que ele não fala a língua. Namorada, ele está sem uma família, ele está no país sem o idioma dele. Mas ele sacrificou isso, sabendo exatamente o que ele está fazendo. E também acho que na realidade, ele é muito feliz porque as consequências que ele fez foi muito melhor, muito maior do que imaginamos quando estávamos no Hong Kong. E acho que ele não arrepende que ele fez nem um pouco. E quando você tem esse conhecimento... Essa convicção. Essa convicção... essa tem valor muito grande e pode substituir para todas as outras coisas que ele perdeu. A coisa mais importante para o governo dos Estados Unidos, eles querem muito que pessoas tenham medo delas. É o jeito de todos, como fala isso em português, o empire. O império. Império. Eles usam medo para
manter a posição. E por causa disso, tem todas as outras fontes que divulgou informação segredo, Chelsea Manning e outros que eles abusam muito, puniu muito, porque eles querem que os fontes no futuro que estão pensando, divulgando os segredos dos Estados Unidos, vou pensar, vou saber, se eu faço isso, minha vida vai ser destruída. E se eles deixam o Snowden voltar para os Estados Unidos, sem punição grande, eles vão criar essa situação quando tem pessoas, o próximo Snowden, que vai ser incentivo para fazer isso e eles não querem isso nem um pouco. O fato do Snowden ter escolhido a Rússia pesa contra ele? Ele está tentando viajar, atravessar a Rússia para chegar na América Latina e o governo dos Estados Unidos cancelou o passaporte dele, ameaçou Cuba e outro país para não deixar ele viajar e o governo americano forçou ele para ficar na Rússia e agora eles estão tentando usar esse fato que ele está na Rússia para atacar ele. Mas outra coisa é, asilo não é sobre... O ponto do asilo não é se a pessoa pode escolher o país que ele acha é o país mais livre no mundo. Tem 1.000 pessoas, acho que 15 mil pessoas todo ano que está pedindo asilo nos Estados Unidos. Ninguém está falando, é muito estranho que eles estão pedindo asilo no país que atacou o Iraque e destruiu o Iraque e fez o sistema de tortura e está colocando pessoas na Guantánamo sem o processo. Porque pessoas estão pedindo asilo para ser protegido contra outro país que está atacando os direitos humanos deles. E é exatamente a situação com Snowden. O governo dos Estados Unidos quer colocar ele na prisão sozinho para 30 anos, 40 anos, o resto da vida dele, só porque ele divulgou coisas que o público deve saber. E a Rússia é o único governo que tem a capacidade e está pronto para proteger ele. E asilo é muito baseado na lei internacional e é muito comum para fazer isso. Do ponto de vista político, é um asset, é um ativo muito importante para o Putin. Agora, você vê uma possibilidade de algum país latino-americano, tipo Brasil, tipo Peru, México, receberem o Snowden? Acho que precisa ter um país com força suficiente para fazer isso. Porque já sabemos que os Estados Unidos vai fazer contra o país que eles acham que está tentando proteger o Snowden. Eles não só ameaçou a Rússia muito, mas também eles atacam o avião do presidente da Bolívia quando eles acharam que... E isso mostrou tal extremo os Estados Unidos está. Então, precisa ter ser o país que tem força, o poder para lutar enfrentar os Estados Unidos. A Alemanha tem isso, a França tem isso, a Rússia tem isso, o Brasil tem isso. E para mim, a obrigação do país é maior para proteger Snowden quando esse país é o benefício das revelações do Snowden deixou. E para mim, a Alemanha e o Brasil é um alvo muito grande da espionagem dos Estados Unidos, que foi ajudado muito por causa do Snowden, e acho que esse país tem uma obrigação agora para proteger Snowden, como ele protegeu os direitos da população desses países. Quer dizer, você vê uma possibilidade, uma eventualidade de ele ir ou para a Alemanha ou para o Brasil. Acho que essa possibilidade existe, mas, claro, geralmente o país tem medo para enfrentar os Estados Unidos, mas acho que a situação certa pode acontecer. Agora, só assim, fala um pouquinho da sua colega, sua amiga, a Laura Poitras, que ela não aparece, não é? Ela é formidável, uma jornalista de cinema, não é? E tem feito coisas extraordinárias, com grande competência técnica, não é? Sim. E, ao mesmo tempo, grande coragem moral. Fala um pouquinho sobre ela. Ela é muito brilhante e ela tem mais coragem do que qualquer pessoa que eu conheço. Ela, no meio da guerra do Iraque, ela viajou lá sozinho como mulher, sem militar, sem proteção. Ela foi para exatamente a cidade na Iraque onde tem uma violência maior
e ela ficou com essa família 8 meses e filmou para mostrar a vida do Iraque na ocupação dos Estados Unidos. Foi indicado do Academy Award e foi um filme muito importante e ela fez muito risco para fazer isso. Agora ela está fazendo muito risco para fazer essa reportagem. Na realidade, era é muito privado e ela gostou da privacidade dela muito, porque era um documentário, então ela está sempre atrás da câmera filmando outras pessoas. Ela não gosta de ser filmado. Na frente. Exatamente. E também ela foi punido muito, perseguido muito do governo dos Estados Unidos. 4 anos, sempre quando ela chegou nos Estados Unidos, ela foi detido muitas horas. O governo americano tirou a câmera dela, o caderno da reportagem dela, o laptops dela. Os passaportes. Sim, tudo. E ela ficou detida muitas horas e ela não quis ser muito público porque ela sabia que ela precisa viajar para o trabalho dela e achou que a publicidade vai piorar a situação, mas finalmente ela não conseguiu aguentar isso mais e eu escrevi um artigo sobre o que o governo dos Estados Unidos está fazendo para ela. Muitas pessoas cinemistas e muitas pessoas na política também reclamou e de repente parou. E com isso ela aprendeu que a transparência pode impedir o abuso do poder, mas ainda ela gosta de ficar muito privado. E você está gostando do Brasil? É a sua base. Adoro. É a sua base. Exatamente. Eu moro aqui há 9 anos e quero ficar aqui muito mais tempo. Glenn Greenwald, muito obrigado por nos receber nesta casa de fazenda brasileira, com a hospitalidade brasileira, na Floresta da Tijuca, praticamente no centro da cidade do Rio, e nos trazer também essa chama do idealismo, e talvez idealismo americano, de acreditar em coisas novas, de que tudo é possível desde que a gente faça com vontade, com honestidade e com prazer. Lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela televisão, pela internet, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.